falarmos do dia a dia da farmácia, né? Você já vai começar a gravar, Tânia? Pode começar. Já começou, já. Então tá bom. Boa noite, cara. Boa noite. Então, deixa eu compartilhar aqui, peraí. Estão vendo a minha tela? Sim. Deixa eu só mudar aqui, peraí. Só um pouquinho, tá? Deixa eu só ver se eu consigo arrumar aqui. Então, vamos lá. Pessoal, então, primeiramente, deixa eu só passar aqui para testar se vai dar tudo certo, né? Foi. Então, primeiramente, boa noite a todos. Estamos aqui para mais um encontro. E o tema de hoje, a gente escolheu um tema comum, né? Um tema de rotina de farmácia. Por quê? Porque eu tenho percebido uma certa insegurança ou uma falta, na verdade, um desconhecimento de alguns aspectos que são importantes para garantir o sucesso do tratamento. E claro que o setor veterinário vai continuar a crescer, é um setor em ascensão, né? Quando nós pensamos em crescimento de cães, de gatos e outros animais e cuidados, mas para que nós conseguimos garantir o sucesso, né, e a sustentabilidade do segmento magistral veterinário, nós temos que ter muita clareza com relação às informações técnicas relacionadas às estratégias farmacêuticas das formulações. E é isso que eu venho tentando abordar nos cursos e em diversos assuntos. Então, queria dar primeiramente 2 recados para vocês. No mês passado, a gente precisou mudar a nossa data, porque quando a gente se deu conta, a gente tinha um feriado, e esse ano é um ano com muitos feriados, né? E aí, quando tem feriado na sexta, fazer aula na quinta, acaba que fica ruim, muita gente viaja, enfim. E também eu havia comunicado que eu teria uma live pós-Farmashare, que é um encontro que eu vou fazer com o Rafa e com o André, e queria acontecer nesse mês, mas nós tivemos que mudar a data por conflito de agendas, né? Principalmente a minha agenda. A agenda da mãe aqui, gente, não é fácil, e eu vou entrar em férias agora, esse mês, mas nós teremos esse encontro e eu vou estar divulgando no Instagram. Eu tenho a data aqui, mas eu não vou passar porque vai que acontece alguma coisa, né? E acaba tendo que mudar, então eu não gosto muito disso. Eu queria também aproveitar antes da gente começar e fazer um convite para vocês, tá? No final da aula, eu vou printar a tela e eu vou colocar uma caixinha de perguntas no meu Instagram para que vocês possam sugerir os temas das próximas aulas, tá? Porque eu acho muito importante essa participação de vocês com essas sugestões para que a gente seja cada vez mais assertivo, né? Que a gente consiga unir informações de qualidade com as dores do dia a dia da farmácia, tá bom? Mais uma vez, né? Eu deixo aqui aberto para vocês mandarem todas as dúvidas. Eu não tenho nenhum problema com relação a vocês me interromperem e falar, Camila, me responde aqui uma coisa, né? Pode mandar no chat. Às vezes eu não consigo ficar vendo o chat. Então, no final da aula, eu sempre olho o chat, procuro responder todas as dúvidas, tá? Caso seja alguma coisa que eu não saiba, depois eu pesquiso e trago a resposta para vocês, tá bom? Então, gente, vamos lá. Não sei se tem alguém aqui que ainda não me conhece, mas, né, eu já começo a aula falando, né, Tânia? Nem me apresento, né? Olha aqui, desculpa. Mas para quem não me conhece, eu sou a Camila, eu sou farmacêutica e eu trabalho há muito tempo no mercado magistral veterinário, só a minha parceria com a Copervet já dura mais de 10 anos, né? Eu fui proprietária de farmácia, tive uma empresa de consultoria. Hoje eu atuo na indústria de suplementos, trabalho com a minha família, mas continuo ainda fazendo algumas coisas no mercado magistral. Tenho alguns projetos veterinários dentro da indústria também, porque eu falo que é a menina dos meus olhos, né? É uma área que eu gosto muito e que eu não poderia deixar de atuar. Claro que eu tento conciliar aqui a rotina, não é fácil,
Gente, eu sou mãe recente, né? Meu filho vai fazer 1 ano essa semana, na próxima quarta-feira, e conciliar maternidade, trabalho, enfim. Mas a gente vai equilibrando os pratinhos, tá bom? E hoje a gente vai falar de antibiótico terapia. Por que que você vai falar de antibiótico? Porque o que que acontece? Na prática veterinária, quando a gente fala do lado veterinário, discute-se muito sobre qual antibiótico escolher. Mas pouco se discute com o que acontece depois que esse médico veterinário prescreve esse tratamento. Né? Então, eu vou trazer uma leve abordagem sobre a escolha dos antibióticos, até porque existe um programa racional de uso de antibióticos na medicina veterinária também. Mas o foco é que a gente olhe com um olhar um pouco mais atento para essas moléculas, porque é nesse ponto que os tratamentos falham. Nós não podemos negligenciar os aspectos das formulações que podem comprometer o tratamento, né? E é sobre isso que eu tenho falado cada vez mais nos nossos encontros, que eu abordei no PharmaShare, sobre a questão da estratégia farmacêutica que envolve a formulação. Alguns pequenos detalhes que podem comprometer o tratamento. Né? Por exemplo, administrar com a ração. Aí a ração tem mineral que vai quelar o antibiótico e vai comprometer ali a concentração, né? Que vai estar disponível para o efeito bactericida ou bacteriostático. Então, são N fatores que podem influenciar. E nós, como farmacêuticos, né? Eu não sei. Gente, tem médico veterinário aqui também, tem só farmacêuticos. Coloquem lá no chat para eu saber, por favor. Mas, assim, o olhar da farmácia magistral tem que ser justamente para trazer uma segurança e qualidade dessas formulações, né? Eu vi ali que a Denise é farmacêutica, a Tânia é veterinária, né, que trabalha na Coopervet, a Thalita é veterinária. Então, vamos trocando figurinhas, tá? Vocês vão participando, eu gosto bastante da participação, pode abrir o microfone e falar, porque eu acho que esse é o objetivo dos nossos encontros, tá? É justamente esse sinergismo das profissões, para que a gente possa unir o que a gente tem de melhor, tá? Só um pouquinho aqui, peraí que não passou. E aí, vocês já se perguntaram por que tratamentos falham de maneira geral? Né? Muitas coisas podem estar relacionadas a essas falhas terapêuticas, né? E quando a gente volta o nosso olhar para a antibiótico terapia, por que os antibióticos falham? Existe um ponto maior de atenção, porque qualquer falha nesse processo pode comprometer a previsibilidade terapêutica, como também, né, o uso inadequado de antibióticos, a gente pode levar ali a um futuro a uma resistência bacteriana. Então, nós estamos falando de uma classe de medicamentos que merece uma atenção. Então, a proposta desse nosso encontro, assim, mesmo que breve, né, eu sei, gente, que não é fácil, né, transmitir informações nesses encontros de 40 minutos, 1 hora, mas eu tento focar naquilo que realmente importa, e eu sei que a gente vai ter muito pano para manga, como diz a minha avó ainda, né? Mas o foco é que a gente tenha em mente que a prescrição é o início do tratamento e que a previsibilidade terapêutica depende diretamente de estabilidade de formulação, na capacidade do paciente receber as concentrações terapêuticas adequadas ao longo do tempo. E quando a gente fala do animal receber as concentrações terapêuticas adequadas, a gente tem que pensar em várias frentes. Então, primeiro, a formulação tem que ser estável, porque se a gente tiver um comprometimento da qualidade da formulação, ele já não está ingerindo a quantidade de antibiótico que ele precisa. Segundo, o responsável, ele precisa conseguir administrar esse antibiótico no regime posológico adequado. Por quê? Medicamentos não funcionam em indivíduos que não o consomem. Então, se o animal não consumir o medicamento, né, a molécula não vai ter o resultado. Outro ponto, como ele está consumindo. Nós não podemos negligenciar as interações, seja elas com outras moléculas, seja também com alimento, né? Outro ponto, como esse produto está sendo conservado a partir do momento que ele sai da farmácia, né? E quando nós olhamos a atuação, nós vamos... Gente, é legal isso, tá? Na legislação, né, da atuação do farmacêutico na farmácia magistral veterinária,
uma das nossas responsabilidades, até como promover saúde, é a orientação do consumo adequado desse produto e também da conservação, né? E aí, eu tenho batido numa tecla que dizer não é tão sábio quanto dizer sim. Então, gente, às vezes vocês vão ter tratamentos antibióticos que a formulação, ela perde a estabilidade no meio do tratamento. A formulação é estável por 15 dias, 14 dias. O que você vai precisar? O responsável vai ter que retirar uma outra formulação. Por quê? Porque não adianta ele administrar um produto que não vai estar entregando o resultado. Da mesma maneira, a associação de outras moléculas na formulação, né? Tem um monte de coisa aqui, eu vou manipular tudo junto para facilitar a adesão. Mas naquele momento de facilitar a adesão, eu estou tendo incompatibilidades, eu estou tendo interações que colocam em risco o tratamento, né? Então, claro que quando a gente pensa num produto, é sensacional facilitar a adesão ao tratamento, mas também nós não podemos negligenciar esses aspectos, tá? Vi aí que tem mais uma veterinária, doutora Renata, né? Seja muito bem-vinda. Então, assim, gente, o que o antibiótico precisa? Vamos pensar. Primeiro, tem que ser prescrito da maneira correta, né? Segundo, tem que ser uma formulação estável. Terceiro, alcançar a biodisponibilidade adequada. E aí a gente tem N fatores que nós não conseguimos controlar, que são fatores inerentes à biologia, à fisiologia do animal, mas nós temos fatores que nós conseguimos atuar, né? Que vai desde a formulação até a orientação do consumo e da conservação adequada da formulação, né? E ele tem que atingir concentrações terapêuticas e ser administrado corretamente, né? Então, esse é um ponto bem importante. Vocês sabem que eu fiz uma pesquisa sobre publicações de adesão ao tratamento por responsáveis de cães e gatos. E nessa pesquisa eu me surpreendi. Tinha um estudo, gente, eu não lembro agora qual era o ano do estudo, mas eu citei esse estudo no PharmaShare, que dizia o seguinte, que a maioria dos responsáveis, eles não relataram, se eu não me engano, era 80% dos responsáveis, de 80% a 85% relataram não receber as orientações sobre como administrar as medicações para os animais. E um outro estudo, ele trazia que os responsáveis preferiam, olha isso, administrar comprimidos ou cápsulas ao invés de outras formas palatáveis, em alguns casos, porque eles já estavam familiarizados com aquela forma farmacêutica. Então, às vezes a gente quer, né, tem até uma amiga farmacêutica que fala, a gente quer inventar a roda, fazer uma coisa muito diferente, e o básico funciona. Quando nós formos formular, manipular e atender o cliente, é muito importante entender para aquele paciente o que funciona. Qual é a forma farmacêutica que aquele responsável prefere. Que ele está, ou que ele está acostumado, que ele acha que vai ser mais prático. E entender que nem sempre aquela forma farmacêutica que ele prefere, também a gente vai poder fazer, porque tem a questão da estabilidade da formulação, né? Então, encontrar o equilíbrio entre o que é adequado do ponto de vista de formulação e de adesão, tá? Quando a gente fala da realidade da rotina clínica, né, na medicina veterinária, vamos olhar do aspecto que pode ocorrer da prescrição, em alguns casos nós temos prescrições empíricas, com base na sintomatologia, com base no sistema, com base... Quando a gente diz empírico, não quer dizer que o médico veterinário está fazendo aquilo de uma maneira sem... base científica. Ele está utilizando a base científica, mas não são todos os casos que é possível fazer uma cultura ou fazer um antibiograma. O próprio guia de uso racional de antimicrobianos para cães e gatos do Ministério da Agricultura, em parceria com o Conselho Federal de Medicina Veterinária, ele traz que, em alguns casos, não é necessário, eu até coloquei aqui para vocês na sequência, né? E aí você faz a identificação, muitas vezes por um GRAM, e pode seguir ali na escolha do antibiótico. Temos a questão da resistência bacteriana, e a resistência bacteriana, ela é hoje uma preocupação global, não só na medicina humana, como na medicina veterinária, tá? Por quê? Porque nós não temos novas moléculas sendo descobertas, né? Então, nós temos que ter muito cuidado com o uso de antimicrobianos, né? Sempre a primeira opção é um tratamento, né? Que seja efetivo e que não tenha o uso de antimicrobianos, né? De via oral, enfim. Em alguns casos é preferível
o uso tópico e descartar outras situações. Também existe esses fluxogramas para a escolha, né, do racional ali de como prescrever esses antimicrobianos nesse guia do Ministério da Agricultura, né? Temos também uma baixa adesão do responsável. Muitas vezes o responsável ele não tem clareza de que se o animal melhorou, que eles têm que continuar o tratamento até o final. E isso é muito importante que comece essa orientação desde o consultório veterinário. Olha, o teu cachorro, né? Vou usar o exemplo do meu cachorro, o alecrim. O alecrim ele vai melhorar, talvez em alguns dias, mas você precisa continuar administrando a medicação até o final do tratamento. Então, esse é um ponto muito importante que tem que ser abordado na consulta, né? E também enaltecido no atendimento na farmácia. A questão do regime posológico, né? Que muitas vezes o responsável ele sai de manhã e volta à noite, aí é um antibiótico de 12 em 12, então tem que entender a realidade para ver quais são os melhores horários de administração desse medicamento. E tem alguns casos que a gente consegue simplificar. Eu trouxe para vocês um exemplo, falando em cachorro, gente, estou com peinho de cachorro aqui, desculpa. Mas eu trouxe para vocês um exemplo que eu até apresentei no meu curso desse ano do PharmaShare, da clindamicina. Que a clindamicina a gente fazia o uso a cada 12 horas, mas em alguns animais tem um estudo que traz que pode fazer para tratamento de piodermite uma vez ao dia, e que tem uma eficácia. Então, não precisa fazer a cada 12, né? Então, algumas vezes a gente consegue simplificar, mas são poucos os casos. A realidade é que a gente tem que adequar aos horários, né, do responsável e entender e orientar da maneira que fique mais confortável, né? Um ponto são as formulações instáveis, que nós temos que tomar cuidado, né? Porque, às vezes, na ânsia de fazer uma formulação palatável, a gente se esquece que algumas moléculas sofrem degradação ou sofrem outros processos. Teve um caso recente, gente, mas muito recente, que foi na semana passada, de uma farmácia que entrou em contato comigo, e eles estavam fazendo amoxicilina para um gatinho. E olha só, hoje nós temos como referência de estabilidade a amoxicilina 500 miligramas para cada 5 ml. Tá? Só que esse gato, gente, me corrija se eu falar errado, eu não sei a leitura, mas é Maine Coon. É Maine Coon, Tânia, que fala? Me ajuda aí, você que é veterinária. Que é um gato enorme, eu até pesquisei no Google. Maine Coon. Isso. Essa raça aí parece um tigre, né? É muito grande, né? Enormes. E aí, era uma concentração muito elevada que utilizado no antibiótico. E a farmácia, gente, quis fazer em meio ml. O que aconteceu? Uma reação que é muito comum com a amoxicilina. Dimerização. O que são formar dímeros? Quando as moléculas se unem. E quando eu tenho uma formulação mais concentrada, eu tenho menos espaço ainda entre essas moléculas e elas se unem, precipita a formulação e eu comprometo a eficácia terapêutica, né? E aí, mas como que eu faço para consertar? Veículo. Não tem como você fazer uma formulação tão concentrada, porque ela não vai ser estável pela característica da molécula, né? Então, é preferível, nesse caso, administrar o maior volume do que você fazer concentrada e instável. Então, nós temos que tomar cuidado com as soluções que nós oferecemos aos responsáveis. Eu sei que é muito difícil o embasamento técnico-científico, porque existe uma carência muito grande de informações relacionadas principalmente às formulações mais palatáveis, às formulações líquidas mais concentradas, mas nós temos que ter um mínimo, um racional de entender o que pode acontecer com essa molécula, ver o que tem na literatura para ter um embasamento, né? Temos também as falhas farmacotécnicas de processo, que pode acontecer uma subdosagem, né? E essas exposições subterapêuticas favorecem a sobrevivência bacteriana e a seleção de cepas resistentes. Então, doses erradas, intervalos incorretos, interrupção precoce por uma falta de clareza da importância de seguir o regime até o final, mesmo que o animal melhore, né? Ou formulações que não mantêm a estabilidade adequada, podem e comprometem o sucesso de um tratamento, como vão contribuir ali para a formação de cepas mais resistentes, né? E quando nós falamos da antibiótico terapia de cães e gatos, começa desde o diagnóstico da cultura e antibiograma, quando indicado. Eu coloquei aqui o fluxograma do guia do Ministério da Agricultura, que nem sempre é indicado fazer, tá? Não é o antibiograma, tá?
utilizar o menor espectro possível, menor tempo efetivo possível e evitar um uso empírico prolongado, né? Se não estiver tendo efeito, reavaliar essa questão. Claro que muito cuidado com a questão do uso de microbianos, né? Existem várias entidades e o Brasil também faz parte de um programa para controlar o uso racional de antimicrobianos, né? Com o objetivo de reduzir a resistência bacteriana e preservar a eficácia terapêutica, já que a gente não tem novas moléculas de antimicrobianos sendo descobertas, né? Não tem essa evolução em pesquisa. E aí, esse é o guia, tá? Eu mandei para o pessoal da Copervet para disponibilizarem para vocês, mas eu coloquei o link aqui também, tá? E aí, nesse guia, ele traz ali a questão dos 5 R's para o uso de antimicrobianos, que traz a responsabilidade, né? Ao decidir, que o médico veterinário, ao decidir sobre um uso de antimicrobianos, ele precisa ali otimizar a prescrição e a segurança desse paciente, né? O compromisso de dedicação e responsabilidade, né? Para ter uma abordagem adequada. A redução, né? Concentrar esforços no controle dos focos infecciosos também, programas de prevenção, né? Refinamento, né? Definir os critérios, tempos e medidas apropriadas, realocação, que é considerar utilização de alternativas não antimicrobianas sempre que possível. E onde que a gente vê isso? Por exemplo, no tratamento de piodermites, né? A gente teve o consenso publicado em agosto de 2025, que diz que o uso de antibióticos por via oral, ele deve ser reservado em alguns casos específicos, né? Sempre preferir o tratamento de uso tópico, inclusive com moléculas que não são antimicrobianos, com moléculas com efeitos antissépticos, né? Que a gente fala, né? A própria clorexidina, tá? Tânia, se você quiser, depois eu te envio para você. Você consegue jogar o guia no grupo? Se eu te enviar agora, eu mando aqui para você. Mando, coloco Aí, sim. Deixa eu já mandar, porque eu mandei para a Letícia e tá no meu WhatsApp aqui, só um pouquinho. Então, tudo isso, gente, é muito legal, sabe? Ai, Camila, mas isso é o médico veterinário que tem que saber, eu como médico veterinário. Gente, é o que eu disse para vocês, é o sinergismo das profissões. A farmácia também tem que entender, né? Porque, assim, o fenômeno de resistência bacteriana é uma questão de saúde, né? E o plano de ação de prevenção e controle, que é o PAN-DR, de resistências antimicrobianas, ele também envolve a medicina veterinária, né? E a resistência a antimicrobianos é uma das principais causas numa falha de tratamentos. E aí a gente tem que tomar cuidado e participar disso. Como que a gente pode participar se a gente não prescreve? Vários aspectos, né? A farmácia pode participar na orientação e atualização dos médicos veterinários, né? Promovendo saúde, levando o que tem de publicação científica, de outras opções de tratamento, de otimizações de tratamento. Na questão a adesão ao tratamento e formulações que sejam estáveis e garantam o resultado e o sucesso do tratamento. Porque só com isso eu minimizo o uso de outras moléculas, muitas vezes, de ter que fazer um tratamento mais prolongado ou ter que substituir por outra molécula, tá? Então, tem toda essa questão que a farmácia, sim, pode participar, né, efetivamente nessa questão de saúde. E aqui, gente, olha que legal, é um fluxograma que tem nesse guia, tá? E aí eu mandei o arquivo para vocês analisarem, que é a questão da escolha por antibiótico, né? Para realmente o questionamento se o antibiótico, ele é necessário. Então, antes de qualquer tratamento, né, com os antimicrobianos, tem que confirmar se existe uma infecção bacteriana, né? Será que não é um problema viral? Será que não é um problema fúngico? Então, tem que descartar, tem que excluir as outras causas, né, para que não tenha um uso aí indiscriminado, né, avaliar todos os sintomas, enfim. E também a questão de, existem algumas situações em que o próprio sistema imunológico do hospedeiro consegue superar as infecções sem o uso de antibióticos, e aí, nesse caso, não é indicado. Por isso que a escolha dos antimicrobianos, ela deve ser baseada num diagnóstico adequado e com muita cautela.
né? Sem o uso indiscriminado. O que acontece, que é um ponto de atenção e que eu acho que talvez a gente tenha uma mudança no futuro, com base nesse programa de controle de antimicrobianos, hoje, quando a gente fala da medicina humana, os antimicrobianos, eles são controlados, eles entram nos medicamentos controlados da farmácia humana. Já na manipulação veterinária, a gente teve até uma atualização recente da instrução normativa de produtos controlados, e os antimicrobianos ainda não fazem parte do escopo de produtos controlados, né? Que era a instrução normativa 35 e agora teve uma atualização em 2025. Eu não estou lembrando o número, assim que eu lembrar, eu já passo aqui para vocês. Mas, assim, talvez o futuro seja também que esses antimicrobianos, eles entrem em produtos controlados para realmente ter um controle efetivo dessas moléculas, tá? E aí, aqui, gente, são os casos dos antimiogramas, né? Que, por exemplo, paciente com infecção aguda do trato respiratório superior, não é necessário antibiograma, infecções brandas, sem histórico de uso de antimicrobianos, animais com diarreia sem nenhum outro comprometimento clínico, animais com otites brandas, né, e com citologia, mostrando a presença de cocos gram-positivos, cães com conjuntivite iniciais. Então, esse item 6.4 do guia do uso racional, ele traz quando não é necessário você fazer o uso, né? Desculpa, você fazer a cultura como antibiograma, né? Em alguns casos, porque não dá tempo, em outros casos, porque não, você pode utilizar outros protocolos já pré-estabelecidos. E tem um estudo, gente, na verdade, uma publicação da Associação de Medicina Veterinária Americana, que é a AVMA, de 2015. Olha que interessante. Já se passaram 11 anos desse estudo. E nesse estudo, quando eu estava pesquisando sobre os antimicrobianos, ele trouxe que 82% dos médicos veterinários lá dos Estados Unidos já estavam preocupados, já se consideravam preocupados com a resistência antimicrobiana. Como que está isso agora, 11 anos depois? Né? Então, é muito importante essa atenção. A Tânia já mandou ali para vocês o número da portaria nova. É que é tanta legislação que a gente vai, né, se esquecendo. Então, com relação aos antimicrobianos, a gente tem a classificação, né, de acordo com os parâmetros farmacocinéticos, né, que ali, gente, PK é farmacocinético, parâmetro farmacocinético, e PD, que é o parâmetro farmacodinâmico, né? Vamos só relembrar um pouquinho o que é farmacocinética, gente, que é a ADME, né? Absorção, distribuição, metabolismo e excreção. Aquilo relacionado à dose, intervalo de tempo, a via de absorção, como que ele é distribuído no organismo e como que ele é eliminado, né? São todos esses aspectos que vão determinar a concentração, né, nos tecidos e nos fluidos celulares. Já a farmacodinâmica é a relação entre essas concentrações e o efeito farmacológico do medicamento, né? Então, existem basicamente essas três classificações. Antimicrobianos com concentração dependente. Gente, é bem fácil de entender. Quais são os antimicrobianos com concentração dependente? São aqueles que quanto mais antibiótico eu tiver, ou seja, quanto maior a concentração do antibiótico, maior vai ser a concentração inibitória mínima. Ou seja, quanto maior a dose, mais efeito eu vou ter, né? Normalmente, esses antibióticos são antibióticos de efeitos prolongados, tá? E eles são administrados em altas doses, normalmente a cada 24 horas. E aí entra os aminoglucosídeos, fluorquinolonas e metronidazol, tá? Nós temos também aqueles antibióticos que são tempo dependente, ou seja, a efetividade do antibiótico depende pelo período na qual a concentração do antibiótico fica ali em contato, né? Então, esses são antibióticos que a gente precisa administrar em intervalos regulares. São antibióticos que podem ser administrados até 4 vezes ao dia, né? De 2 a 4 vezes ao dia, dependendo do tecido ou da condição clínica do paciente, né? Entra ali as cefalosporinas, penicilinas e a eritromicina. E nós temos também os que dependem de concentração e tempo. Então, além da concentração, né? Tanto a dose quanto o intervalo entre as doses é importante para essa questão
do efeito. E é onde que entra a azitromicina, clindamicina e tetraciclina. Mas sempre, gente, vão estar saindo atualizações. Como eu disse para vocês, eu coloquei em alguns slides, eu não lembro qual agora, um estudo da clindamicina que pode ser utilizado para piodermix uma vez ao dia, né? Então, tudo vai depender do quadro, do animal, enfim, dos estudos também, tá? Então, quais são os principais cuidados com os diversos focos infecciosos em cães e gatos, né? O guia, ele traz esses cuidados em cada tipo, né? Então, na pele, fazer avaliação citológica, em todos os casos suspeitos, né? Porque daí você consegue excluir as outras causas, né? Cultura e antibiograma, nos casos de piodermite recorrente, né? Antibióticos tópicos e shampoo como alternativa ao uso sistêmico sempre que possível, né? Então, para cada tecido, a gente tem aí um protocolo, e eu coloquei isso para vocês, que também está no guia, tá? No caso da piodermite, a gente tem o consenso, e é aquilo que a gente vem sempre falando, tratamento tópico, né? A gente tem publicação desde 2015 que o tratamento tópico ele é tão efetivo quanto o tratamento de uso oral, desde que seja feito da maneira correta, né? Da maneira adequada, né? No caso ali do tratamento com a clorexidina, é o shampoo de uso semanal, inicialmente 2 vezes na semana, depois 1 vez na semana, e o spray de uso diário, né? E também tem o tempo de contato e a quantidade de produto que determina a eficácia, né? Um ponto que a gente tem que ter muita atenção, que às vezes a gente faz a leitura de uma publicação científica e a gente propaga essa informação, só que nós esquecemos dos detalhes, né? Então, por exemplo, a clorexidina, para ter essa concentração, e eu gosto muito de falar da clorexidina, porque é uma molécula muito utilizada e que tem muitos estudos, é a molécula mais estudada para as alterações dermatológicas de cães e gatos, mas ela tem uma quantidade de produto que você tem que aplicar. Ela tem um tempo de contato que você tem que deixar. E tudo isso interfere no resultado. Se o responsável só aplicar o produto ali, o shampoo, e remover, não deixar o tempo de contato suficiente, não vai ter o mesmo efeito. E aí a gente não tem o sucesso do tratamento. E aí, muitas vezes, nesses casos, acabam sendo necessários o uso de antimicrobiano porque não teve um bom trabalho de formulação, né? Porque a gente sabe que existe incompatibilidade aí com o veículo em alguns casos, né? Ou um trabalho de uso adequado do produto e da quantidade adequada de produto. Gente, vou fazer uma pergunta aqui. Vocês sabem me dizer quanto de shampoo de clorexidina que precisa aplicar para ter eficácia de um antibiótico? E aí? Alguém sabe me responder? Ninguém? Eu não estou vendo o chat. Tânia, consegue ver para mim? Gente, a minha coordenação motora, vocês não têm ideia. Eu vou ver os negócios, eu fecho as apresentações. Eu sou trágica em algumas coisas, tá? Mas vamos lá. Alguém sabe me responder? Ainda não. Ó, a Marjorie colocou aqui, ó, depende do tamanho do pet. Sim, depende do tamanho do pet, mas existe uma proporção adequada. Sabiam disso, gente? E aí? Quem sabe me dizer essa proporção? Vou dar mais um minutinho para vocês consultarem. Ó, o Leonardo falando que você comentou no PharmaShare essa Por que eu informação. comentei? Porque tem um estudo de 2011, gente, que fala sobre isso. Não é um estudo tão novo. E também tem um estudo de 2025 na Veterinary Dermatology. E aí? 19 ml por metro quadrado. 19 ml por metro quadrado. Sabe quanto que isso corresponde na prática? 0,5 ml para uma lesão no tamanho de 2 mãos. Então, se eu tenho uma lesão do tamanho de 2 mãos, 0,5 ml. 0,5 ml equivale a uma moeda de R$1 na mão. Então, uma moeda de R$1 na mão por uma lesão de tamanho de 2 mãos. Entenderam a jogada? Se não utilizar isso, essa quantidade, que é 19 ml por metro quadrado, eu vou utilizar pouco produto e não vou ter resultado. Olha isso.
Já pararam para pensar que tudo isso influencia? E aí, às vezes, o responsável coloca o produto e joga na água. Se ele colocou o produto e ele já jogou água, o que, que vai acontecer? Diluição do produto. E aí? Diluir o produto, eu não tenho a concentração adequada de produto para ter o efeito. Então, gente, isso é trabalho que a farmácia pode fazer com o médico veterinário. Pega esse estudo e depois eu posso mandar para vocês. Tânia, se você me lembrar, eu te mando, tá? Eu tenho na minha aula do PharmaShare, tá? E aí vocês podem trabalhar isso com o médico veterinário, fazer um material, sabe? Quantidade maior precisa? Esse é o mínimo para ter feito. O que utilizou sobressalente, mal não vai fazer, tá, gente? Porém, é desperdício de produto, né? Mas esse é o mínimo que você tem que ter, tá? Olha só, outra coisa. Vocês lembram que quando a gente teve aquela publicação da Veterinária Dermatology de 2015, que comparava a clorexidina com amoxicilina com clavulanato, nós tínhamos que deixar por 10 minutos o shampoo de clorexidina? Eu fiz isso até numa aula minha, fiz cronometrar 10 minutos para ver quanto tempo que era 10 minutos, né? Na prática, e quanto isso demorava. Vocês lembram disso? Pois é. Nós tivemos uma publicação na Veterinária Dermatology de um mousse de clorexidina em fevereiro de 2026. E agora, se você utilizar na concentração de 19 ml por metro quadrado e deixar agir por 3 minutos, você tem um efeito. Olha que interessante. Nós temos estudos com menor tempo de contato. Gente, 3 minutos é muito melhor do que 10 para orientar o responsável. Então, é esse tipo de informação que eu quero que vocês propaguem para o médico veterinário. Isso também faz parte de antibiótico terapia. Por quê? Utilizar alternativas recomendadas por consensos, que isso é recomendado no consenso do tratamento de piodermite, tá? Que não seja antibiótico de via oral é sensacional. E aí, no finalzinho da aula, Tânia, antes da gente encerrar, eu abro o meu computador, eu abro aqui e eu mando para você, porque eu tenho que abrir meu WhatsApp web, o artigo, tá? Vou ver se eu consigo mandar, mas é um artigo de, se eu não me engano, é Emichali, o nome do autor, de fevereiro de 2026, tá? Então, é bem interessante. E olha outro ponto, se eu tenho um animal com a barreira comprometida da pele, tá? 0,5% de clorexidina também já é efetivo. E aí, nesse caso, eu não preciso utilizar concentrações maiores. Também foi publicado recentemente essa questão. Então, gente, nada é tão bom que não possa ser melhorado. O que eu quero que vocês entendam é que a farmácia, nós podemos ser propagadores desse tipo de informação, que faz toda a diferença no tratamento desses animais, tá? Então, vamos lá. Eu coloquei aqui para cão e para gato. E quando a gente fala dos antibióticos mais utilizados, né? Aí eu fiz um resumão, né? Cefalexina para piodermites, amoxicilina para clavulanato, para infecções do trato urinário, respiratório, pele, odontologia. Tem uma publicação que traz que para odontologia o mais utilizado é a amoxicilina com clavulanato e segunda a clindamicina, né? A clindamicina na odontologia, para anaeróbios, em alguns casos de piodermites também. A doxiciclina para hemoparasitoses, a enro para gram-negativos, e o metronidazol para anaeróbios e gastrointestinal, tá? Lembrando que cada antibiótico tem um perfil microbiológico, um parâmetro farmacocinético e farmacodinâmico específico, estabilidade diferente e também, gente, limitações farmacotécnicas diferentes, tá? Então, nós temos que tomar cuidado, muito cuidado com as nossas moléculas, tá? Então, vamos lá, gente. Olha só, eu trouxe um resumão aqui dos principais antibióticos e protocolos, né? Por exemplo, nas piodermites, cefalexina e amoxicilina com clavulanato são os mais utilizados, geralmente 2 a 3 semanas, e a gente tem que manter por 7 dias após a resolução clínica, tá? Mas o que a gente deve ter com clareza é que os casos, né, da antibiótico-terapia, os médicos veterinários devem reservar para os casos graves recorrentes, né? Sempre priorizar o tratamento tópico, tá?
nas infecções do trato urinário, amoxicilina com clavulanato, sulfa com trimetropim e fluorquinolonas em casos específicos, né? As diretrizes atuais, elas recomendam reservar, priorizar, né, na verdade, antibióticos de primeira linha e reservar as fluorquinolonas só para casos bem específicos, para não descartar, né, até por conta da resistência bacteriana. Nos casos de doenças periodontais, tem várias ações que não são antimicrobianos que podem ser utilizados, né? Até o Rafael deu uma aula super bacana sobre esse tema de saúde bucal no PharmaShare, tá? E aí, na odontologia, o que mais é utilizado é a amoxicilina com clavulanato, clindamicina e também metronidazol. Para as hemoparasitoses, a doxiciclina, né, normalmente ali por 28 dias, né, 21 a 28 dias. E aí a gente tem que tomar muito cuidado, porque doxiciclina tem interação com o alimento, tá? E a ração normalmente tem mineral, e aí pode comprometer a eficácia do tratamento, tá? E no caso das infecções por gram negativo, as fluorquinoloônicas, né? Mas aí a gente tem que também cuidado com a farmacocinética. Erro de dose, degradação ou baixa absorção compromete muito o pico desses antimicrobianos por conta da classificação deles e da ação. Então, tem que tomar cuidado, porque fluorquinolonas são concentrações dependentes. Imaginem só se o responsável administra uma quantidade inferior. Se eu não tenho a concentração adequada, eu não vou ter o resultado. Ou se a formulação perdeu a estabilidade e aí degradou. Tudo que é concentração dependente requer mais atenção ainda, tá? E aqui eu trouxe, né, essa publicação. Gente, eu não lembro se foi junho ou julho do ano passado, tá? Mas é do ano passado, que é o guideline para o uso de antibióticos para piodermite. Gente, lembrando que guideline é sempre acesso gratuito, não precisa pagar, então é só entrar na revista que vocês conseguem acessar, tá? E aí traz que a terapia antimicrobiana tópica é o tratamento de escolha para as piodermites superficiais. E aí entra, né, ali, ó, shampoo com clorexidina. E coloquem todas essas estratégias que eu falei para vocês, né? Que a gente deve reservar os antibióticos, né, de uso oral para os tratamentos mais graves, né? Olha só, mesmo nas piodermites sistêmicas, tem que tratar, né? Tem que, sempre que possível, olha aqui, terapêutica com antibiótico de uso tópico, tá? E aí, a eficácia antimicrobiana, ela é o resultado da interação entre farmacologia, farmacocinética e adesão terapêutica. Então, começa na prescrição, na formulação, certo? E aí, essa formulação vai depender da estabilidade, da biodisponibilidade, da adesão. Tudo isso, esse ciclo, que vai trazer a resposta clínica. E a magistral veterinária tem uma baita participação nesse processo, né? Que começa desde a prescrição, que a gente pode sim e devemos promover ali, né, informações, levar informações atualizadas para o médico veterinário e toda a parte da formulação. E aí, onde que entra a farmácia? Na escolha da forma farmacêutica, né? Gente, forma farmacêutica, a gente tem que pensar não apenas na adesão, mas na que entrega melhor performance, ou seja, melhor resultado. É aqui que tem que falar não. Olha, fulano, não dá para fazer desse jeito, porque não vai ser estável, não vai funcionar, né? Então, por quê? Porque vai determinar a disponibilidade, determina estabilidade, segurança. E eu sei que a forma farmacêutica determina e muito a adesão do responsável, mas a gente não pode esquecer que ela tem que determinar o desfecho clínico. E a mesma molécula, gente, ela pode ter desempenhos completamente diferentes dependendo da forma farmacêutica que ela for incorporada. Então, muito cautela dos formatos muito inovadores para antimicrobianos, né? Pensar sempre na questão de molécula e estabilidade, né? O veículo, ele deve favorecer, otimizar a absorção, né? Influencia na palatabilidade e na aceitação, tem uma interferência gigantesca na estabilidade da formulação, na uniformidade da dose, né? Gente, e tudo, né? A gente tem que pensar em veículo também de recipiente para cápsula, né? Não é, a gente às vezes dá muita atenção para as farmacêuticas líquidas, mas recipiente para cápsula é tão importante quanto, né? O que eu gosto muito da Copervet
é que eles sempre trazem nas fichas técnicas a sugestão de recipiente. Isso é uma prática que a gente começou há 10 anos atrás, para que vocês tenham essa informação ali prontinha para consultar e fazer, para não ter erro, né? E assim, são recipientes pensados no animal, né? Na fisiologia do animal e na molécula para a gente ter um melhor resultado, né? Então, influencia e muito, né? Gente, tem que focar no ativo, mas focar sempre no veículo, né? O veículo, ele também influencia na viabilidade do tratamento. Associações. Quando a gente fala ali de associações, incompatibilidade, interação e estabilidade, né? A gente sabe que tem associações, quando a gente fala de antimicrobianos, sinérgicas. O mais clássico, amoxicilina com clavulanato. A gente tem um efeito positivo, mas nós também temos interações de antimicrobianos que vão anular o efeito um do outro, né? Então, tem que tomar muito cuidado com interações e associações, né? E principalmente nos esquemas terapêuticos. Eu já vi muito, assim, na prática, aqueles regimes pós-operatório, e aí quer colocar o antimicrobiano junto com o anti-inflamatório, junto com o analgésico na mesma formulação, e esquece que pode ali ter incompatibilidades, né? Então, tem que tomar cuidado. E incompatibilidade é um grande gargalo, né, do magistral, quando a gente pensa que a gente quer facilitar o tratamento, mas que a gente não pode esquecer das características, né? Por quê? Porque as formulações, elas são muito personalizadas. É aquilo que eu falei para vocês. Às vezes, uma concentração maior pode levar a uma incompatibilidade da formulação, como é o caso da amoxicilina em concentração maior, que ela faz a dimerização, né? E aí, o duro, gente, quando a gente percebe a olho nu a incompatibilidade, maravilha. O problema é que nós temos algumas incompatibilidades que são silenciosas. A fórmula parece normal, mas a eficácia já foi comprometida. E aí, quando a eficácia já foi comprometida, a gente não tem como medir isso na farmácia magistral, né? A gente a estabilidade na farmácia magistral, ela é prevista, ela não é testada, a gente não consegue testar. A gente não tem equipamento, metodologia para isso, e é inviável. Por isso que eu sempre falo que o farmacêutico magistral, ele detém um conhecimento gigantesco, é uma dedicação incrível, porque é um desenvolvimento farmacotécnico basicamente a cada nova prescrição, né, gente? Porque, assim, todo dia é um novo desafio. Já na indústria, não, você testa, você fica, às vezes, 2, 3 anos para lançar um produto, e no magistral é um desafio diário, né? Por isso que eu sou muito a favor de propagar informações e compartilhar conhecimento, porque se cada um dá um pouquinho que sabe, a gente tem um mercado fortalecido, né? Então, tem que tomar cuidado com relação a essas incompatibilidades. A questão da posologia e estratégias de administração, né? Como eu disse para vocês, muitos responsáveis relatam que não recebem orientação com relação à melhor maneira de administrar, né? E todos esses aspectos que vão determinar se o tratamento vai funcionar ou se o tratamento vai falhar, né? E a gente não pode cometer alguns erros, né? Por exemplo, eu vou escolher a forma farmacêutica, eu tenho que pensar no animal, mas eu tenho que pensar também na molécula. Eu não posso negligenciar a palatabilidade, mas eu também tenho que ter cuidado que, às vezes, nem sempre vai ser possível fazer aquele produto palatável, né? Eu não posso associar ativos sem fazer uma avaliação básica de incompatibilidade, né? Eu tenho que tomar cuidado e sempre orientar o responsável. E a nossa orientação mudou muito, né? Antigamente era no balcão, hoje em dia é por WhatsApp. Mas não é por isso que a gente vai deixar de dar uma orientação adequada, né? Então, sempre tenham em mente que o responsável tem que ter clareza sobre como administrar e como conservar o produto, tá? Isso é um ponto muito importante. E aí, quando a gente fala, né, de estabilidade de antibióticos, como eu disse para vocês, na farmácia a gente não consegue testar. A estabilidade, ela é prevista com base em informações técnicas, né? Por isso que a gente usa o conceito BUD, que é além da data de uso, né? Ou seja, menor tempo possível que aquele produto ele vai ter esse prazo de validade. Em alguns casos, a gente vai ter que o responsável buscar o produto no meio do tratamento, porque não vai dar para manipular até o final do tratamento, porque a estabilidade vai estar comprometida, né? E aí, assim, muitas coisas determinam, principalmente luz, temperatura, umidade,
Quanto mais água eu tenho no produto, maior o risco de eu ter uma instabilidade da formulação, né? Porque a molécula ela vai ficar mais estável dependendo da estrutura ali, se ela tiver átomos de hidrogênio, enfim, para fazer complexação ali com essas moléculas. Outra coisa importante, quanto mais alimentar for a minha forma farmacêutica, mais risco eu tenho, porque eu vou desconhecer isso. Né, gente? Nós já estamos em 2026, a gente já tem base de biscoito, a gente já tem biscovete, né? E ainda tem gente fazendo biscoito com bolacha, não dá. Bolacha e ração, que tem cálcio, que tem um monte de coisa, né? Vocês já viram a composição da ração, tanto de mineral que tem? Quando a gente fala em antibiótico, um monte de incompatibilidade, né? Então, tomem cuidado com a forma farmacêutica, porque eu vou poder ter perda de potência, redução de eficácia, formar produto de degradação e aí falha terapêutica. E aqui, gente, se a falha terapêutica é por um erro de formulação, entra a nossa responsabilidade como promotores de saúde no uso racional de antimicrobianos. A farmacêutica é muito responsável também, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Eu sei que na farmácia magistral, a estabilidade é um desafio complexo, muito complexo. Eu já venho compartilhando com vocês que eu fiquei alguns anos trabalhando com estabilidade de suplementos dentro da Maxinutri. Pensar que a gente tem hoje o maior portfólio do Brasil e isso foi testado, eu consigo ter uma visão muito melhor do que degrada e que não degrada com relação às vitaminas. E, gente, se você mexe numa concentração ou mexe numa matriz, né? Eu alterei um pouquinho de recipiente, um pouquinho do desagregante, enfim. Um pouquinho mais de aerosol, de óxido de silício, pode alterar a degradação, né? Da vitamina ou enfim. Então, por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque é difícil. É um tema muito complexo. E a gente não pode. A gente tem que cada vez mais fazer uma base e ter consciência de prazos de validades mais curtos na farmácia magistral, tá? E aí, o que eu trouxe para vocês? Gente, eu queria trazer um trabalho, teria que ser uma aula para cada molécula, né? De tanta informação que a gente pode estar agregando. Mas eu trouxe um resumão para que a gente possa, de alguns pontos desses antimicrobianos, para que vocês possam fazer essa contribuição farmacêutica. Então, amoxicilina com clavulanato. Gente, suspensão aquosa. 7 dias temperatura ambiente, 14 dias sobre refrigeração. Se o tratamento for durar mais que isso, ou vocês fazem o pó para reconstituição, e aí fala para o responsável, nessa data, terminou, vai reconstituir o outro frasco. Ou o responsável tem que buscar o produto, outro produto na farmácia, tá? E aí, muito cuidado com a concentração, como eu disse para vocês, a dimerização pode acontecer, tá? Nas moléculas de amoxicilina. E aí, eu vou ter a formulação de uma molécula maior e instável. Então, ela não pode ser muito concentrada. O que a gente tem de referência é 500 miligramas a cada 5 ml, ou seja, 100 miligramas por ml. Mais que isso, pode começar a dimerizar, tá? Cuidado com pH. pH alcalino, anel beta-lactâmico, né? E aí, isso eu posso ter o quê? Clivagem hidrolítica do anel beta-lactâmico nas suspensões. Por isso que o pH tem que estar ali em torno de 6 a 6,3, tá? Se vocês não cuidarem, a própria molécula pode catalisar ali essa questão da hidrólise e acelerar o processo de degradação, tá? Então, muito cuidado quando a gente fala de suspensão, porque a amoxicilina, ela pode sofrer um processo de hidrólise. E se a molécula sofre processo de hidrólise, tudo aquilo que eu tenho em água, eu tenho que tomar cuidado. Camila, mas e se eu quero fazer ela num biscoito? Gente, o biscoito, ele tem um teor de umidade também, concordo? Claro que não é comparável a uma suspensão com uma quantidade aquosa muito grande. Só que a gente não pode, como a gente não tem um estudo específico, a gente não pode ter um prazo de validade amplo. Eu, para biscoito de amoxicilina, eu dou validade de 14 dias também. Por quê? Porque tem umidade. A molécula pode sofrer hidrólise. Então, da mesma maneira que eu recomendo ficar sobre refrigeração, eu dou validade de 14 dias. Mais que isso, é ousar sem base técnica. E a gente não quer colocar em risco a segurança do tratamento, né? A gente quer que o tratamento seja efetivo, tá? Então, bastante cuidado, porque a exposição à umidade dessa molécula pode favorecer a degradação, tá? E com clavulanato mais ainda, viu? Porque o clavulanato também, ele é suscetível à umidade, né? A hidrólise também, tá? Ciprofloxacino, olha só, cuidado da administração com cátions divalentes e trivalentes.
né? Produto com ferro, cálcio, pode reduzir a absorção, tá? E aí a gente tem que tomar cuidado na incompatibilidade com suplementação. Hoje os animais estão suplementando muito e com as rações, porque esses minerais estão presentes na ração. E se a sua farmácia ainda faz biscoito com ração, não dá para fazer, porque a gente vai ter incompatibilidade ali no próprio veículo, né? Gente, tá mais que na hora de usar a base pronta, né? A gente tem aí um Biscovex super consolidado, tá? E quando a gente fala do xarope de ciprofloxacino, o pH de estabilidade, ele é ácido, entre 3,3 a 4,5. pH acima de 6 começa a degradar a ciprofloxacina, tá? Estabilidade de 14 dias sobre refrigeração, frasco âmbar, porque pode fotodegradar. Gente, se eu vou colocar no frasco âmbar, porque pode fotodegradar essa molécula, quando eu faço um biscoito, eu também tenho que embrulhar num papelzinho chumbo ou num papel alumínio. Porque se eu deixo ele ali no frasco, cada vez que o responsável abrir aquele frasco, o que vai acontecer? Vai expor a luminosidade e pode fotodegradar o produto, tá? Então, a gente tem que tomar esse cuidado também. Mesma coisa com cápsula. Cápsula opaca, não vai fazer nem cápsula transparente, tá? Então, cuidado com isso, tá? Clindamicina, é aquela questão que eu falei para vocês, né? E eu coloquei nessa aula, eu pus as referências por slide, achei que ficou um pouquinho mais fácil, tá? Então, dá para simplificar na dose de 11 miligramas por quilo, uma vez ao dia para piodermite, tá? E eu trouxe aqui a referência para vocês desse tratamento que pode ser simplificado. Querendo ou não, uma posologia mais simples facilita, né, a adesão a um responsável. A doxiciclina, né? Existe sim, gente, a questão da esofagite, não dá para negligenciar. Quando a gente pensa ali na musculatura do esôfago de gato, musculatura lisa, e aí pode parar esse comprimido, tudo que for muito ácido pode causar esofagite, né? E aí, nesse caso, a gente tem a questão de administrar com alimento ou com água, mas bastante cuidado, porque a doxiciclina, tá? Ela tem interação com o alimento, tá? Então, ela pode ter ali interação com alguns alimentos que vão prejudicar. Já na suspensão, a gente utiliza o hidróxido de cálcio. Sabem me dizer por que a gente utiliza o hidróxido de cálcio na suspensão? Camila, não tem interação? Não, nesse caso não tem. Nesse caso, a gente está utilizando para deixar o pH alcalino. Porque meio ácido, mais ácido, ele degrada, hidrolisa a doxiciclina. Por isso que a gente utiliza hidróxido de cálcio. Quando a gente vai fazer a suspensão de doxiciclina, a gente pega o peso da quantidade de clato de doxiciclina e multiplica por 0,21 em gramas para saber quanto que eu coloco de hidróxido de cálcio. Justamente para fazer um tamponamento dessa formulação. Tá? Então, é bem importante essa questão. Tânia, me diz uma coisa, tem a suspensão de doxiciclina na ficha técnica da doxiciclina? Eu não me recordo, faz muito tempo que não vejo. Ah, eu também não lembro, eu vou dar uma olhadinha aqui enquanto você tá Se falando. não tiver, eu te passo essa formulação da suspensão para que você faça a revisão, tá? Ótimo. E aí você divulga com o pessoal, mas é bem importante ter essa complexização, tá? Obrigada. Gente, e clato de doxiciclina, você pega a quantidade que vai da doxiciclina e multiplica por 0,21. Só que você pega a quantidade em gramas, tá? Não em miligramas. Então, transforma em gramas, que vai o total na formulação, e multiplica por 0,21. E aí você coloca essa quantidade de hidróxido de cálcio, tá? Mas a gente pode incluir isso na ficha técnica. Se não tiver, eu posso até estar auxiliando vocês, tá? Eu acredito que tenha, ok? Gente, enrofloxacino, fotodegradação. Cuidado com essas embalagens, gente. Proteção da luz, cápsula opaca, papel chumbo, ou sachê de alumínio, tá? Um ponto bem importante, gente, que a gente tem que tomar cuidado, é que, às vezes, a gente pesa as formulações e depois vai manipular. Formulações que são fotossensíveis não pode ficar muito tempo exposto à luminosidade. Então, não dá para pesar, homogeneizar, e aí depois, tipo, lá no meio da tarde, encapsular ou fazer o produto. Então, tem que tomar cuidado. Produto que é fotossensível, o processo tem que ser mais rápido, tá? Gente, a enrofloxacina, ela é tão fotossensível que existem pesquisas, eu até coloquei um artigo aqui, de que eles, para tratar efluentes com resíduo,
que eles pesquisaram para ver se a luz degradava doxiciclina não, desculpa. Se a luz degradava a enrofloxacina nessas águas. Olha a loucura de tanto que degrada com a luminosidade, tá? Então tem que tomar cuidado. Também administrar longe das refeições, porque a refeição tem cálcio, tem magnésio, que complexa enrofloxacina e reduz a absorção. Gente, uma curiosidade, tá? Ração pode ter até 2,5% de cálcio por quilo de matéria seca. E magnésio, até 0,2. E nessas concentrações, que são consideradas relevantes, elas vão formar esses complexos pouco solúveis e vai alterar ali a questão da estabilidade do enrofloxacina, tá? Então, toma cuidado dessa interação com o alimento, porque ela é bem significativa, tá? Minoxiclina, gente, administrar longe das refeições. Tem um estudo de 2015 que eu coloquei aqui para vocês, né? E que verificou que a alimentação, ela varia muito, é uma fonte de variação para os parâmetros farmacocinéticos em cães. Foi um estudo que eu não lembro agora. Ah, não, é em cápsula, já coloquei aqui. Eu não lembrava se era cápsula ou comprimido, mas eu coloquei no slide, tá? E a oxatetraciclina também, cuidado com cálcio. Toda tetraciclina tem cálcio. Também não pode misturar com ferro, alumínio ou magnésio. E aí a gente tem que ter atenção a suplementos e rações. Gente, é muita coisa para falar, mas assim, dentro do tempo que a gente tinha, eu tentei trazer esses insights para vocês, tá? Eu vou parar de compartilhar a minha tela aqui para ver as dúvidas, e aí eu quero mandar também para o pessoal da Copervet a questão do clorexidina. Eu vou conectar meu WhatsApp web enquanto eu vejo as dúvidas, porque eu quero mandar para a Tânia a questão da concentração de clorexidina pelo WhatsApp, para que ela possa estar mandando aqui no chat para vocês, porque eu tenho medo, gente, de depois esquecer, tá? E aí você sabe, né? Você tem que me cobrar lá no Instagram, porque senão eu esqueço mesmo, tá? Então vamos lá, enquanto tá conectando meu WhatsApp web, eu vou mandar aqui para vocês o texto que eu já digitei, tá? Da quantidade de clorexidina e também aqui, ó, as referências disso, tá? Eu tenho isso prontinho porque estava no meu curso desse ano do PharmaShare. Então, tá aqui. Depois eu vou mandar o artigo para 5, 6, 7, 8, 9, as referências que eu usei. Gente, então vocês vão ver que tem um númerozinho, porque eu vou pegar do jeito que eu coloquei aqui na tabela, tá? Deixa eu só aumentar aqui. Daí eu já vejo aqui. Peraí. Só um pouquinho, tá, Tânia? Eu só tô copiando as referências para não esquecer de mandar nada para vocês. Gente, tá aqui, ó, as referências bonitinhas, enquanto tá conectando meu WhatsApp, que eu vou estar mandando para a Tânia aqui o artigo da clorexidina. Enquanto isso, vamos lá. Vamos às dúvidas. Tânia, você consegue ler as dúvidas enquanto eu vou procurando um artigo e daí eu vou respondendo? Se não for abusar da boa vontade, já abusando? Consigo sim, Cá. E daí eu vou, gente, mulher consegue fazer essas coisas, né? Eu vou ouvir na Tânia e vou localizando aqui o artigo da clorexidina, porque daí ela joga aqui no chat para vocês, aí todo mundo já sai feliz, né? Não gosto de ninguém na minha aula. Maravilha. Aqui teve a primeira parte ali que você já foi respondendo. Aí a Josiane fez a pergunta seguinte. Camila, temos estudos que comparem a questão qualidade da saúde do pet versus tratamento? Às vezes o pet está com carência de proteínas, vitaminas, ou seja, o organismo não consegue ajudar o combate à infecção. E não é suplementado, apenas é dado antibiótico. Na verdade, assim, gente, com certeza deve ter algum estudo sobre isso. Com certeza não, mas eu não posso dar certeza de uma coisa que eu não sei, mas deve ser muito provável. Por quê? A gente sabe que o estado nutricional, e isso, tanto de humanos quanto de animais, a gente tem que pensar que o organismo é uma máquina, né? Acabou minha água aqui hoje. E aí, a gente sabe que o estado nutricional, ele interfere muito do ponto de vista da recuperação de um organismo. E se o organismo está debilitado, o que vai acontecer? Ele não vai conseguir
resolver, né, esse processo infeccioso, ele não vai conseguir se recuperar. A gente sabe da necessidade de proteína, né? A proteína é muito importante, principalmente para os animais. A necessidade de algumas vitaminas, alguns minerais, inclusive existem suplementos específicos para esses quadros de processos infecciosos. E eu acredito muito nessa questão da medicina integrativa, né? E enfim, eu acredito que tem estudos que avaliem isso. Vocês sabem que a gente pode pensar, né, em fazer uma aula com um tema relacionado a isso, também fica a dica, tá? Tânia, já mandei para você o artigo para você mandar aqui no grupo, tá? Já mandei no grupo. Ai, maravilha, tá? Então, vamos lá. Depois, agora aqui, a Denise está perguntando, eu acho que foi sobre a questão da doxy. Multiplica por quanto o hidróxido de cálcio? E aquela quantidade que eu falei, né? Você pega o peso, olha só, você pega o peso em gramas do iclato de doxiciclina e multiplica por 0,21, tá? Tânia, você me mandou ali que não tem na ficha técnica a suspensão de doxiciclina, né? E aí, eu já vou te mandar, gente, eu tô com o livro aqui, porque eu deixei que eu tava dando uma revisada em algumas coisas da aula, eu vou te mandar a foto para você incluir na ficha técnica, e aí eu acho que fica muito mais fácil a gente levar essa informação na ficha técnica, pode ser? Sim, maravilha. A gente deixa tudo bem detalhado, amanhã já atualiza a ficha. Olha só, qual seria uma boa proporção de doxiciclina? 10 miligramas por ml é o que a gente tem estudo de doxiciclina suspensão, que é a doxiciclina cálcica, tá? Até porque ela tem fator de correção, né? Acho que é 1,15 o fator de iclato. Então, esse é o que a gente tem estudo. Eu posso pesquisar se eu encontro alguma suspensão de doxiciclina mais concentrada, tá? Mas isso é o que a gente tem. Posso usar bicarbonato de sódio ao invés do hidróxido de cálcio para suspensão com esse objetivo de tamponamento? Olha, eu não sei, pessoal da UPVET de Chapecó, grande abraço para vocês. Gente, Chapecó é cidade linda, né? Mas eu não sei responder essa pergunta neste momento. Eu tenho um pouco de receio de bicarbonato, porque a gente sabe que ele pode levar à formação de gases em algumas moléculas. Olhando assim, tentando pensar na cabeça, eu não vou conseguir te trazer essa resposta agora. Então, eu vou pedir para você a gentileza de você me mandar um oi no WhatsApp. Eu vou mandar meu WhatsApp aqui, gente, eu não tenho problema, vocês podem mandar mensagem. O máximo que eu vou fazer é ficar 3 meses sem responder, mas de você me mandar um oi no meu WhatsApp e eu vou pesquisar essa informação para você. Tá bom? Porque eu não sei se a gente consegue fazer isso com bicarbonato. Eu tenho alguns receios da formação de gás. Então, meu WhatsApp tá aqui no grupo, ó, pode mandar mensagem. E aí eu confirmo se eu tenho uma evidência disso. Enfim, tá? Vamos lá. A questão da claritromicina em suspensão. Na verdade, eu não achei nenhuma referência de estabilidade dela, ela não tem nenhuma restrição da suspensão, tá? Tá, Ju? É uma questão, a questão da claritromicina, deixa eu até voltar aqui para vocês, deixa eu só fechar aqui, peraí, gente, que tava, na verdade eu coloco a aula no Drive para ficar mais fácil, tá? Eu não trouxe para a aula, porque provavelmente eu não achei uma formulação estável que eu pudesse agregar aqui. Mas eu posso pesquisar também, Ju. Você pode me pedir e a gente pode estar pesquisando para responder isso. Né? Como eu disse, cada molécula é um novo desafio, tá? Mas a gente pode pesquisar. Gente, uma coisa que ajuda muito, às vezes eu pesquiso se tem alguma patente que foi estudada a estabilidade, e às vezes acaba ajudando isso, tá? No Google Patentes ajuda. O Thiago me perguntou se tem algum recipiente para cápsulas de acordo com a classificação farmacêutica do ativo de uso exclusivo veterinário, classificação biofarmacêutica. Olha só, nós fizemos uma vez a classificação biofarmacêutica de praticamente todos os ativos de uso veterinário para que a gente fizesse essa inclusão nas fichas técnicas. Então, a Coopervet, ela já traz essa classificação e quando tem um recipiente específico, ela traz isso. Eu tenho, Tiago, uma tabela que eu fiz
No primeiro Vinha Labivete, eu peguei tudo que tinha classificação biofarmacêutica, aditivo veterinário, e fiz uma tabela disso. Eu vou ter que pegar um outro computador meu, localizar essa apresentação, e ela tem uma tabela pronta, e eu consigo te mandar. Eu não consigo te mandar nesse momento. Então, eu vou pedir um favor para você me pedir. Letícia, me pede também, porque daí eu mando para você o print e você manda para todo mundo que se inscreveu no curso, acaba ficando mais fácil, tá? Então, eu já fiz esse trabalho, eu só não tenho ele disponível aqui rapidão para te entregar, mas eu já fiz esse trabalho sim, tá? E o mais legal da Coopervet é que ela traz isso nas fichas técnicas, né? E isso é quase que eu falo um palavrão, mas é um baita do diferencial, tá bom? Gente, eu acho que eu respondi todas as dúvidas, né? Tá tudo tranquilo. Eu olhei aqui no chat, tá de boa, né? Eu queria pedir para vocês abrirem as câmeras pra gente fazer uma foto, pode ser? Tranquilo? Eu só não sei como é que eu vou pôr todo mundo na tela aqui, mas enfim. Conseguem? Porque eu queria fazer uma foto com vocês para postar e daí eu vou colocar para vocês mandarem as sugestões dos próximos cursos. Dani, você sabe como que faz para colocar todo mundo na tela e printar? Porque a pessoa aqui não tá conseguindo fazer isso no Meet. Ai, Caio, eu acho que tem um limite. Ah, entendi. Vou ver se eu consigo colocar mais aqui também, aí eu tento printar também. Tá. Gente, mas qual que é o objetivo? Eu vou colocar a caixinha de perguntas para vocês e eu quero muito, muito que vocês me mandem sugestões lá no Instagram, sabe? Eu acho que o nosso encontro tem que ser assertivo. Eu acho que vocês têm que sair daqui com aquela sensação assim, poxa, hoje eu aprendi um negócio que vai facilitar a minha vida, né? Porque esse é o nosso objetivo, né? Inclusive, gente, eu vou estar no Congresso Consfarma, no primeiro dia do Congresso Consfarma, lá no estande da Coopervet, todo o período para escutar vocês. Então, quem for, passe lá para me ver, para conversar comigo, porque o objetivo é justamente estar lá para ver e entender um pouco mais a necessidade para como que a gente pode melhorar, né? Nos outros dias eu vou estar em outro evento, mas no primeiro dia eu vou estar lá no stand para a gente trocar umas ideias, tá? Então, já é dia 2, né, Letícia, que eu vou, né? É isso, né? Isso, Cá, no dia 2. Então, primeiro dia. Primeiro dia, tá? Então, gente, passem lá e mandem agora sugestões lá no Instagram, eu vou postar. Eu agradeço mais uma vez pelo nosso encontro. Passamos aí 10 minutinhos, mas eu acho que é sempre importante, né? Trabalhar com assuntos, o básico do dia a dia, com pequenos detalhes que façam a diferença. E, gente, não se esqueçam que a gente sempre tem uma oportunidade para evoluir, tá bom? Fiquem com Deus, grande beijo, até o nosso próximo encontro. Eu não vou divulgar a data ainda, tá? Porque a gente, às vezes, a gente esquece, né, que tem feriado, essas coisas, mas vai ser começo de junho, tá? Porque agora eu saio de férias, eu só volto final de maio, tá, gente? Muito obrigada. Agradeço sempre a participação de vocês e vamos juntos, ser facilitadores do setor magistral veterinário. Vamos nos ajudar, né? Se cada um der um pouquinho que sabe, a gente tem um baita de um mercado. Então, fiquem com Deus, beijos no coração e até o próximo mês, nesse programa que eu tô amando fazer parte com vocês, tá bom? Tchau, tchau!